capítulo do dia. E se você gosta da novela O Rei do Gado, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Rafaela está deitada pensando nisso. Batem na janela do quarto. Rafaela pensa que é o Marcos e diz: eu não acredito que é você, Marcos. Medzenga levanta rapidamente para abrir a janela e assim que se dá de cara com o Tavinho, diz: é você? E o Tavinho diz: que bom que você abriu. Posso entrar? E a Rafaela diz: não, o dia que você entrar no meu quarto será pela porta, nunca pela janela. Rafaela fecha a janela na cara do Tavinho. Enquanto isso, a Leia e o Ralph chegam em casa e o Ralph avisa para a Leia que já entregou o apartamento e que irá morar com ela se ela quiser. Leia fica super feliz e diz que quer que o Ralph vá morar com ela e os dois se beijam. Enquanto isso, o Bruno e a Luana estão conversando. E o Bruno diz para a Luana que depois que ele acertar a vida do Marcos e da Lia, eles vão morar na fazenda do Araguaia. E o Marcos está se interessando pelos negócios e pelo jeito leva jeito, o Bruno vai deixar tudo nas mãos do Marcos e vai morar com a Luana na fazenda do Araguaia. Luana fica super feliz. E o Bruno diz: eu sou até capaz de fazer um trato com você, Luana, para você nunca mais nessa vida se preocupar com aqueles seus amigos do acampamento. E a Luana diz: mas um trato, Bruno? Mas que trato? E o Bruno diz: bom, não se agite, porque por enquanto é só uma ideia. E a Luana diz: mas fala para mim, vai, Bruno. E o Bruno diz: não, é melhor eu pensar bem nesse assunto. Amanhã eu te falo. Mas é bem capaz de eu arrumar umas terras para eles morar. Luana fica feliz. No dia seguinte, Tavinho e Rafaela vão conhecer uma cooperativa de leite. E o Bruno liga para o Caxias e pergunta se o Caxias sabe o que aconteceu com o Regino e com o povo dele. Caxias diz que sim. E o Bruno pergunta se o Caxias sabe onde o Regino está com o povo dele. E o Caxias diz que acha que ele está ali perto de onde eles estavam antes de tacarem fogo nas barracas. E o Bruno diz: eu estou pensando, amigo, em ajudar eles a terem a terra deles. Enquanto isso, Luana, Lia e Marcos estão tomando café, a Júlia está os servindo e a Júlia diz: a Luana deu uma aprumada, não é? E o Marcos diz: ela sempre foi muito bonita, mas era muito maltratada. E a Lia diz: não fala assim. A Luana diz: mas eu não me importo. O Marcos pergunta como foi o jantar com o Bruno na noite anterior. E a Luana diz: mas foi bom. Até bater um palma para ele. E o Marcos diz: como assim? E a Luana diz: por ele estar vivo. E a Júlia diz: o seu Bruno é muito querido na cidade. O Bruno chega para tomar café e diz que acabou de falar com o Caxias. E o Marcos diz: o quê? E o Bruno diz: não é sobre você, é outro assunto. E depois eu te conto, Luana. E nisso a Lia diz: é verdade, pai? Que vocês vão ter um menino? E o Bruno diz: pelo que o médico disse, é um machinho. E na casa do Caxias, Chiquita pergunta por que ele ficou quieto depois do telefonema do amigo dele. E o Caxias diz que não entendeu muito o que o Bruno está pensando em fazer. Enquanto isso, Bruno e Luana estão conversando. O Bruno diz: mas ó, Luana, estou pensando em formar uma fazenda nova para você e para o nosso filho. Porque eu não quero misturar as coisas, sabe? Digo, o que é dos meus filhos é deles, entende? E a Luana diz: mas eu entendo, mas acho certo. E o Bruno diz: então é isso. Com você eu vou fazer de conta que eu vou começar de novo. E a Luana diz: mas eu ajudo você, Bruno? Mas eu ajudo. E o Bruno diz: eu tenho certeza que sim, Luana. E eu estou pensando em comprar terra suficiente para você e para os seus amigos do acampamento. E a Luana diz: mas para todo mundo? E o Bruno diz: para todo mundo não dá, né? Pro tal do Regino, a mulher dele Jacira e mais uns companheiros que queiram aceitar a minha proposta, né? E a Luana diz: mas que proposta, Bruno? E o Bruno diz: isso, eu prefiro falar diretamente com eles, Luana. Luana fica feliz e diz: nós vai lá, Bruno? E o Bruno diz: não, eu vou dizer para eles virem para cá. Luana fica super feliz.
Nisso, Marcos vai falar com a Lia e diz: o pai já deu para a mãe os bois que é dela de direito, e ele diz que não quer mais ouvir falar sobre o assunto. E a Lia diz: por mim tudo bem, a escolha é dele. E o Marcos diz: e você também já vai pôr as mãos em parte dos bois que você tem direito, né, desde já. 10.000 cabeças de boi é boi dá com pau, hein, Lia? E a Lia diz: eu sei. E o Marcos diz: será que o teu peão vai saber lidar com esses boi? E a Lia diz: não se preocupe, que eu vou ficar de olho, eu não quero que você fique falando dele. E o Marcos diz: não vamos brigar por isso, né? E a Lia diz: e você vai ficar com o quem? E o Marcos diz: a princípio com nada. Mas o pai disse que depois que eu estiver entendendo bem dos negócios, ele vai morar na fazenda do Araguaia e eu vou tomar conta de tudo. E a Lia diz que é muita responsabilidade. O Marcos diz que está com medo. Nisso, Bruno liga para o Mauriti, explica mais ou menos onde o Regino está com o povo dele e pede para o Mauriti ir até lá, o acampamento, e pedir que eles vão lá falar com o Bruno e com a Luana. Bruno desliga o telefone e diz: Luana, pelo que eu conheço o Mauriti, amanhã mesmo eles estão aqui. E a Luana diz: mas tomara, Bruno. Enquanto isso, no acampamento, Jacira diz para o Regino que não aguenta mais essa vida, porque o Regino já arrumou a vida de muita gente já conseguiu as terras, já conseguiu ter uma vida tranquila e ele ainda não. Jacira chora e diz que não aguenta mais ver o filho deles dormir com fome. E o Regino pergunta se a Jacira vai abandonar ele também. Jacira diz que ainda não, mas que não aguenta mais aquela vida sofrida. Nisso, o Mauriti chega no acampamento, vai falar com a Jacira e o Regino e diz que o Bruno e a Luana querem falar com eles. Enquanto isso, o Ralph chega com a mudança na casa da Leia e a Leia fica super feliz. Enquanto isso, a Suzane chega no apartamento que era do Ralph e aluga exatamente como está, com os quadros do Ralph exatamente como o apartamento está. Enquanto no acampamento, o Regino pergunta por que o Mauriti está ali. E o Mauriti diz que o seu Bruno Mezenga, mas a Luana, querem falar com a Jacira e com o Regino. Enquanto isso, na fazenda do Berdinazzi, Judite pergunta onde o Tavinho e a Rafaela foram, e o Jeremias diz que foram em uma cooperativa de leite, e a Judite diz: será que eles vão se entender? E o Jeremias diz: se eles quiserem ficar com a minha fortuna, vão, Judite. E comigo é assim: se quiserem ficar com o que é meu, tem que me obedecer, senão nada feito. Enquanto o Tavinho e a Rafaela estão na cooperativa de leite, conhecendo tudo, o delegado chega para falar com o Berdinazzi e diz que as únicas impressões digitais que encontrou na arma é do Jeremias. E o Jeremias diz: mas claro, mas é minha. E o delegado diz: mas na caixa de bala tem uma outra digital, a da Judite. E a Judite diz: mas eu falei que eu peguei debaixo da cama a caixinha na mão. E o delegado diz: sim. E o Jeremias diz: sim, mas está querendo chegar aonde com essa história toda? Se eu tivesse que suspeitar de alguém, seria do senhor. E o Jeremias diz: vavá. E o Jeremias fica incomodado, o delegado diz: mas é claro que como o senhor treme muito, seria muito difícil acertar um tiro naquela distância, não é? Então, eu continuo a estaca zero. Jeremias pede a arma dele de volta e o delegado diz que ainda não, porque ainda não desistiu de encontrar o culpado. Enquanto Tavinho e Rafaela estão no carro voltando para a fazenda, Rafaela pergunta quando o Tavinho vai pedir ela em casamento, assim como Jeremias mandou. E o Tavinho diz: você quer? E a Rafaela diz: sim, não é a condição. Então vamos casar. E o Tavinho diz: mas ontem você não quis abrir a janela. E a Rafaela diz: eu disse que quando você entrasse no meu quarto, que fosse pela porta. E o Tavinho diz: e o Marcos? E a Rafaela diz: que Marcos? Enquanto isso, Bruno está conversando com o Marcos sobre a família do piloto que morreu. E Bruno diz que gostaria de fazer uma visita para a família, a viúva,
mas achou melhor não, que assim que receber o dinheiro do seguro, leva para a esposa dele. Nisso, Dimas entra no escritório e avisa que tem umas pessoas estranhas ali querendo falar com o Bruno. O Bruno vai ver e é o Regino, a Jacira. O Bruno vai até a cozinha e avisa para a Júlia preparar a janta para mais gente, que chegam os amigos da Luana para jantar. Lia vai avisar a Luana que os amigos dela estão ali. Luana fica super feliz. E na sala o Mauriti diz: o patrão deu uma ordem, está cumprida. E o Bruno diz: ótimo, ótimo. Nisso Luana chega, cumprimenta a Regino, a Jacira, a professora. A Luana fica super feliz. E o Bruno diz para o Mauriti levar os 3 do acampamento que foram junto para um hotel, que a Jacira, o Regino e a professora vão dormir ali. Bruno, Luana, Jacira, Regina, a professora vão conversar e o Marcos e a Lia ficam só ouvindo. E a Luana pergunta como estão todos. Jacira diz que estão todos vivos e bem. E o Bruno diz: fico feliz que tenham vindo. Regino diz que está curioso para saber o que o Bruno quer com eles. E o Bruno diz: a Luana ficou muito abalada quando descobriu o que aconteceu com vocês. E a Luana diz: mas eu fiquei mesmo. E a professora disse: foi um absurdo o que fizeram. E a Jacira disse: foi terrível, Luana. E o Regino disse: seu Bruno, por que o senhor chamou a gente aqui, hein? E o Bruno diz: bom, eu estou aqui com umas ideias, seu Regino, e eu acho que talvez eu possa ajudar a vocês a largar a mão desse tipo de vida. Jacira se anima e diz: ajudar a gente. E o Bruno diz: eu não vou poder ajudar todo mundo, né? E o Marcos e a Lia ficam ouvindo aquela conversa sem gostar muito do que estão ouvindo. E o Bruno diz que pode ajudar eles e mais algum que o Regino possa escolher. E o Regino diz: o senhor está querendo dizer que vai arranjar terra para a gente? E o Bruno diz: não só a terra, como os meios necessários para vocês formarem o espaço, criar boi, plantar suas roças. E o Regino diz: criar boi. E o Bruno diz: infelizmente é só o que eu sei fazer. É onde eu vou poder ajudar vocês. E a Jacira diz: mas eu nem acredito, mas nunca pensamos nisso, né, Regino? E o Regino diz: na verdade, eu só sei plantar e colher, não é? E o Bruno diz: agora vocês vão ser pecuarista, vão trabalhar com gado, porque essa é a minha proposta. E o Regino diz: está certo, então explica essa história direito. E nisso a Júlia chega avisando que o jantar está na mesa. A Luana vai acompanhar a Jacira, o Regino e a professora até a cozinha. E o Bruno fica conversando com o Marcos e com a Lia. E o Marcos diz: que ideia maluca é essa, hein, pai? E a Lia diz: você vai recolher todo esse povo, pai? E o Bruno diz: algum deles, minha filha, algum deles. Enquanto isso, na fazenda dos Berdinazzi, Rafaela e Tavinho chegam em casa e o Jeremias diz que o delegado foi lá e que tá que nem uma barata tonta. Isso sim. E a Rafaela diz: pelo jeito quem fez, fez bem feito. O Jeremias disse: fez mesmo. Nisso o Tavinho diz: vamos mudar de assunto. Eu gostaria de pedir a mão da sua sobrinha Rafaela em casamento. Jeremias diz: mas não acredito, mas é sério. O Tavinho diz: sim. E a Rafaela diz: não é sua condição? E o Jeremias diz: mas claro. O Jeremias fica super feliz e diz para a Judite pegar o vinho para eles brindar. Enquanto isso, na casa do Bruno, Jacira, a professora e Regina estão jantando. Luana está conversando com eles. E a professora diz: eu nunca imaginei entrar numa casa dessa, Luana. Nunca imaginei que você estaria morando numa casa dessas. E a Luana diz que está muito feliz. Enquanto isso, Lia e Marcos estão conversando e a Lia diz: será que o pai vai dar uma fazenda nossa para eles? E o Marcos diz: claro que não. O pai me garantiu. E o Marcos se afasta da Lia e fica pensando na Rafaela, enquanto na casa do Jeremias, o Jeremias brinda o noivado da Rafaela e do Tavinho e diz para Rafaela que quer um neto por ano. E a Rafaela diz: um por ano. E o Jeremias diz: claro,
Eu quero essa casa cheia de machinho, tudo Berdinazzi, tudo. Um monte de criança, de preferência tudo homem. Jeremias brinda e diz para Rafaela que ela precisa esquecer do Marcos. E a Rafaela diz que Marcos, e o Jeremias diz, ótimo, filha, ótimo. Jeremias comemora. E diz para o Tavinho que se fosse ele, começava naquela mesma noite. Enquanto isso, na casa do Caxias, ele está conversando com os amigos dele. Na casa da Maria Rosa. Maria Rosa diz que se o Caxias largar aquele emprego, ela não sabe o que será deles, que com certeza vão passar fome, porque ele nunca roubou nada e por isso não tem nada. E a Liliana diz, eu prefiro assim, eu tenho muito orgulho do meu pai, muito orgulho. Maria Rosa fica falando sozinha, será que só eu estou errada? Enquanto isso, na casa do Caxias, após os amigos dele irem embora, Chiquita diz que o Caxias ficou triste após a conversa com os amigos. E o Caxias diz que realmente ficou decepcionado. E a Chiquita diz que o Caxias pode contar com ela sempre e que ela é completamente apaixonada pelo Caxias. O Caxias fica olhando para a Chiquita sem dizer nada. Enquanto isso, na casa do Bruno, Bruno e Luana estão conversando com o Regino, a Jacira, a professora, o Marcos e a Lia ficam só observando. E o Bruno diz, estou preocupado com a situação de vocês. Jacira diz que está cansada daquela vida. E o Regino diz que estava conversando com o Caxias, mas ele não pôde ajudar eles. Enquanto na cozinha, a Júlia diz, já pensou, Dona Leia, ver todo esse povo aqui? E o Dimas diz que nada, a Dona Leia é passado, agora quem manda aqui é a Luana. Enquanto isso, o Bruno vai conversar a sós com o Regino. E o Bruno diz, é sobre aquela proposta que eu comecei a fazer lá na sala antes de você jantar, lembra? E o Regino diz, sim, da gente criar boi? E o Bruno diz, é, isso mesmo. E o Regino diz, mas de que jeito? E o Bruno diz, o jeito eu ajeito, a terra eu ajeito, os boi eu ajeito, os meios para manter tudo eu ajeito. Regino diz, isso é verdade? O Bruno diz, claro que é, senão não teria mandado lhe chamar. E o Regino diz, eu não acredito que o senhor vai fazer tudo isso pela gente, é muita bondade. E o Bruno diz, não é bondade não, eu estou lhe propondo um negócio, que fique bem claro. E o Regino diz, mas... E o Bruno diz, eu não vou lhe dar nada de mão beijada, nem terra boa e nem ajuda não. E o Regino diz, mas então... E o Bruno diz, vocês vão me pagar com trabalho, não vão dar nada de graça não. E o Regino diz, trabalho, e o Bruno diz, eu vou dar tudo para vocês, eu vou comprar as terras, boi, meios, tudo. E vocês em troca me dão trabalho. E o Regino diz, mas pelo que eu estou lhe entendendo, seu Bruno, o senhor quer que a gente seja vosso empregado? E o Bruno diz, não, empregado não. Eu quero que você seja meu parceiro, Regino. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharem? Muita coisa acontecendo. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.